Conta-nos um bocadinho, o Homem Paterno, como é que surgiu o teu projeto, como é que tu começaste a desenvolver todas estas temáticas tão fascinantes relacionadas com a parentalidade no masculino, ao fim e ao cabo, parentalidade englobamos, mas sobre o papel do pai e dar este destaque, este espaço de destaque também aos homens e aos pais em particular. Legal. Bom, como você falou, né, eu morei em Portugal de 98 até 2001, estudei no Liceu de Oeiras, tenho grandes amigos em Portugal. Hoje, inclusive, falei com 2 amigos aí de Portugal que me ligaram justamente porque viram, né, o post falando dessa nossa live e eles ficaram super felizes. Então, já fica um abraço para as pessoas que estão de Portugal que me conhecem, quem estiver assistindo. O projeto Homem Paterno, ele nasceu a partir de algumas necessidades dentro da minha experiência paterna mesmo. Então, eu sempre senti esse chamado da paternidade, mas acredito que tudo que eu venho falando hoje em dia, ele veio de uma construção e de identificar ao longo da minha paternidade uma falta, inclusive, de repertório para lidar com o que a minha parceira estava trazendo, com o que minha filha também estava apresentando, e por identificar que dentro das minhas amizades eu não encontrava homens e nem amigos do qual eu pudesse compartilhar as minhas experiências, pelo menos de forma profunda, que falassem sobre as angústias, sobre os medos. Então eu perguntava para muitos amigos, e aí, como é que tá a paternidade? E aí sempre as mesmas respostas, tá tudo bem, né? Porque para a maior parte dos homens essa é uma resposta que, né, tá na ponta da língua que a gente fala, né? E aí, tá sempre tudo bem, ou sempre na correria, né? Sempre trabalhando. E para mim não estava tudo bem em diversos momentos. Então eu sou naturólogo como formação, a naturologia é uma graduação aqui, não tem uma faculdade, onde o foco é a promoção da saúde, ou seja, resumidamente eu sou um terapeuta. E um dos gatilhos também que me trouxe para a realização desse trabalho foi o fato de ter participado pela primeira vez de um grupo de homens. Atualmente eu moro em Ubatuba, que é o litoral norte de São Paulo, próximo ao Rio de Janeiro, mas nessa época eu morava em Florianópolis, que é no sul do Brasil, inclusive de colonização açoriana. E pela primeira vez eu estive num lugar com um homem e que eu não conhecia nenhum daqueles homens, mas foi tão potente estar num espaço seguro, acolhedor, onde tanto eu poderia me expressar das coisas que eu estava vivenciando, mas principalmente ouvir outras realidades, né? Então, somado a essas minhas carências, essas minhas dificuldades, eu comecei a estudar bastante, inicialmente, como eu falei, né, para ampliar o meu repertório, e comecei a identificar que também existiam outros homens que estavam nessa busca de uma paternidade mais integral, uma paternidade mais consciente, que estavam vivenciando as suas próprias dificuldades, as suas angústias, de também não conseguir, muitas vezes devido a um sistema que muitas vezes nos impede, inclusive, de exercer uma paternidade, pelo menos da forma que eu desejo. Então eu não conseguiria nem produzir no meu trabalho como eu gostaria e também não conseguia exercer a minha paternidade como eu gostaria também. Então eu fiquei ali no meio do caminho, né, e aquilo realmente me gerou uma série de sentimentos que eu acabei identificando que era uma necessidade comum a muitos homens. Então, a partir disso, eu criei o Projeto Homem Paterno, que inicialmente foi no Instagram, foi em dia 18 de janeiro de 2018, onde eu comecei a fazer algumas postagens sobre o que eu estava sentindo, como estava sendo essa experiência, e comecei depois a facilitar grupos de pais. Então eu saí de um grupo de homem, que foi muito potente, mas nas narrativas daqueles homens, nenhum trazia também algo relacionado à fase que eu estava vivenciando. E eu falei, cara, eu quero fazer isso, só que com homens que estão vivenciando a gestação, homens que estão se preparando para o parto, homens que estão vivenciando o puerpério. Hoje, o principal foco do Projeto Homem Paterno é oferecer suporte, orientação e acompanhamento para homens tentantes, que estão aí tentando engravidar com as suas parceiras, que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto, e o puerpério. Então, o meu foco de atuação é com masculinidades e a reflexão sobre as nossas construções enquanto homem, olhando para as possibilidades, né, que nós temos das masculinidades, no plural mesmo, e das paternidades, com foco nesses períodos. Gestação, parto e puerpério. Então, hoje eu atuo tanto com palestras, cursos, gerando conteúdos, facilitando grupos e, principalmente, tentando exercer aqui a minha paternidade, que é o meu maior aprendizado diário, é com a minha filha e com a minha parceira, e ouvindo outros homens, obviamente. Né? Tiago, é curioso. Eu estava, quando estava a planear aqui a conversa contigo, estava a pensar que existem muitos espaços de partilha de mães, de mulheres, particularmente no pós-parto. Há aqui muito um sentido de entreajuda entre mulheres, há quase uma
uma comunidade que se forma e que é fundamental e basilar para muitas mulheres conseguirem superar alguns dos desafios que existem. Para os homens não é assim. Existe o teu projeto, existe mais um outro espaço pontualmente, mas há também uma resistência dos homens se juntarem e de se abrirem em relação a estes temas, talvez com o receio de transmitirem alguma vulnerabilidade, que é algo que eu vejo como positivo, mas associado a ideias, estereotipo do homem é um defeito, quando na verdade não é, ao contrário. Fraqueza, né? Quando a vulnerabilidade abre N portas para nós nos conhecermos e ajudarmos o próximo. Como é que tu ultrapassas esse desafio, tanto do preconceito que existe na sociedade em relação ao papel do homem, como o próprio preconceito que o próprio homem tem em relação ao seu próprio papel? Não sei se me percebes. É um grande desafio. Juntar homem é um grande desafio, pelo menos dentro dessa proposta de se juntar para falar sobre assuntos profundos. E você falou muito bem, sempre que volta e meia eu ouço alguns homens falando, mas o que vocês vão fazer lá? Vocês vão falar sobre o quê? E aí eu respondo, a gente vai falar sobre tudo que não é política, mulher, futebol, vamos falar sobre si. Então, na primeira pessoa, eu, Thiago, estou vivenciando isso. Eu, Thiago, estou sentindo isso. Eu, Thiago. E você, Miguel? E aí a gente começa a falar, né, sobre a sua própria experiência. E não é um espaço para dica, né, para eu dar sugestões sobre a sua experiência. É para falar de si. Só que, obviamente, e você trouxe muito bem, esses espaços assustam os homens, porque talvez seja a primeira vez na vida que ele seja convidado a se vulnerabilizar, a tirar essa máscara, a tirar essa armadura que nós trazemos, pelo menos uma parte grande dos homens, e que tem dificuldade, porque como você mesmo falou novamente, a vulnerabilidade ela está associada à fraqueza, a ser fraco, a ser um homem fraco, a demonstrar sentimentos, e isso demonstra o quanto os homens ainda trazem uma masculinidade frágil, na verdade, porque se você não tem a coragem de falar sobre seus próprios sentimentos, de ouvir, isso não demonstra uma força, isso demonstra mais uma fragilidade do que uma força. E talvez, no meu entendimento, perder uma grande oportunidade para um amadurecimento emocional, para um aprendizado sobre questões que, infelizmente, dentro da construção da maior parte dos homens, foi negligenciado, né, dentro de uma estrutura que é patriarcal, que é machista, que traz aí um modelo estereotipado de homem que tem que ser um homem branco, forte, heterossexual, bem-sucedido, e de preferência que ao longo da sua vida consiga ocupar um cargo de um alto grau hierárquico dentro da sociedade. Então, essas pessoas, elas são, dentro de uma construção de masculinidade, normalmente, são essas pessoas que são os exemplos de homens. E isso, infelizmente, gera muita frustração, porque esse lugar é inalcançável, é um lugar que segrega, porque a gente está falando novamente de um privilégio, né, de homens brancos, ricos. Então, eu acho que, eu sempre falo que antes de falarmos sobre paternidade, antes de sermos pais, somos homens. E talvez esse seja o primeiro passo, inclusive, para se preparar para a paternidade. Fazer uma reflexão sobre da onde viemos, questionamentos existenciais. Quais são as minhas referências paternas? O que eu quero replicar? O que eu não quero replicar? Qual é o tipo de relação que eu quero construir na minha família, dentro dessa nova dinâmica familiar? Qual é o tipo de relação que eu quero construir com a minha filha, com o meu filho, com a minha parceira? Então, esses questionamentos muitas vezes, inclusive, trazem dores, porque quando eu começo a acessar, talvez eu vá revisitar a minha infância e acabe chegando a alguns lugares dolorosos, porque infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente está falando de um cenário bem negativo em relação à paternidade. São 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Estamos falando aí de um número gigantesco de mães solos. Então, o cenário ele não é positivo, pelo menos para essa paternidade que a gente vem buscando. É claro, cada um no seu tempo, no seu processo, mas uma paternidade mais saudável, mais equitativa e mais presente, tanto afetivamente como presença de corpo mesmo. Sabes, Tiago, eu estava a ouvir falar e adoro a tua seleção de escolha de palavras, que é magnífica, porque cria muita abertura. Eu acho que essa abertura que muitas vezes também não existe tanto no masculino, lá está, porque nós estamos muito agarrados a papéis e depois existe a questão de eu agora vou ser pai e este vai ser o meu papel, eu tenho que ser o pai, lá está, que vai proteger
a mulher que vai proteger as crianças, que vai fornecer a família e quase ser... Como se a mulher e o filho precisassem de proteção toda hora, né? Exatamente. E efetivamente, quando nós falamos, e eu falei contigo sobre isto, quando fomos escolher o tema, mas Tiago, como é que pomos aqui um tema? Porque eu não gosto de colocar o papel do pai, porque efetivamente não há um papel de pai. Tu tens o teu papel que, de acordo com os teus valores, são os que tu vais seguir na tua família. Eu tenho os meus valores e o meu papel então vai ser criado como isso, mas isto ainda reforça mais a importância do homem parar, pensar, refletir, conversar muito, seja num grupo de homens, seja com a esposa, com a namorada, com a mulher, com a família, para também se poder encontrar neste papel. Ou seja, há quase uma falta de reflexão sobre o tipo de pai que eu quero ser, o tipo de pai que eu idealizo, o tipo de pai que eu depois consigo ser, e isto depois leva muitas vezes a uma surpresa quando nós efetivamente estamos num momento e somos confrontados com a nossa própria parentalidade. E também deve chocar muito entre o casal, porque se o pai não sabe que pai quer ser, se a mãe não sabe que mãe quer ser, ou não idealizaram, ou não falaram, ou não pensaram muito sobre este assunto, vai ser tudo ainda mais uma novidade acrescida a toda a novidade da parentalidade. E isto pode trazer ainda mais stress a uma situação que por si só tende a criar, pela novidade, alguma ansiedade e stress, certo? Com certeza, com certeza. O Alexandre Coimbra Amaral, que é um dos profissionais que mais me inspiram, é um psicólogo, terapeuta de família, e ele traz que o simples fato de um ser, né, de uma criança chegar entre o casal já é sinônimo de crise. O puerpério, esse período do pós-parto, é sinônimo de crise. Crise no sentido não que eu e você iremos nos separar, mas no sentido de que esse ser ele vai abalar necessariamente as estruturas e as dinâmicas que nós temos na nossa relação. Então, só essa existência desse ser, ele já vai mudar com o nosso sono, com as nossas dinâmicas. A mulher, de forma indubitável, com certeza irá acessar conteúdos da sua própria biografia, de acordo com a gestação, de acordo com o parto. Isso pode ser muito impactante ao ponto de realmente ela passar por processos de uma falta de reconhecimento do seu lugar, da sua existência, uma descoberta. E o homem, dentro desse cenário, pelo menos uma parcela muito grande dos homens, tem um desconhecimento sobre o que é uma gestação, uma falta de conhecimento sobre o que é uma gestação, a falta de conhecimento sobre o parto e, principalmente, uma total falta de conhecimento sobre o que é o puerpério. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o homem ele não consegue literalmente entender o que está acontecendo. E dentro de um desconhecido, dentro de um processo de estranhamento, existem dois caminhos que são mais comuns. O primeiro, que talvez seja o mais comum de todos, infelizmente, para nós homens, e que está estruturado dentro de uma sociedade patriarcal, é a negação e acusar a mulher que ela está louca, que ela não ama mais e que ela mudou e que agora, então entra num processo de negação dessa realidade, acabamos minimizando ou deslegitimando as falas, as dores, porque é comum, por exemplo, ouvir uma falar, mas a minha mãe teve 5 filhos e nunca falou isso. A minha tia teve 10 filhos e nunca reclamou. Você que tem casa, não falta dinheiro, temos tudo maravilhoso e você está reclamando de quê? Então, assim, uma falta de conhecimento total sobre o que é realmente um processo puerperal, esse período pós-parto. Cara, isso é cruel. Eu acho que a palavra que eu posso utilizar assim é que isso é cruel. Por mais que não seja desejável e que o homem tenha a intenção, mas é cruel. Porque o que as mulheres vivenciam é inalcançável para nós homens, porque nós nunca iremos vivenciar essa experiência. E aí a gente acaba negando isso. E um outro fator que é o desejável, no meu entendimento, quando a gente se depara com algo desconhecido, é a curiosidade. Então, se você, Miguel, está me trazendo uma fala e eu não consigo reconhecer ou entender, em vez de eu negar ou deslegitimar o que você está me trazendo, eu vou perguntar, me explica melhor, como que eu posso te acolher nesse momento? Eu estou tentando aqui nesse momento dar o meu máximo, mas eu percebo que talvez o meu máximo ainda não seja suficiente. E talvez não seja mesmo, mas estar presente e se disponibilizar afetivamente, demonstrar que tem interesse pelo que essa parceira está trazendo, da forma que vier e da forma que
ela sentir. Então, reconhecer, exatamente, exatamente, né? Então, infelizmente, a gente acaba caindo de uma maneira muito fácil, né, na negação. E porque temos aí uma história que, vamos dizer assim, sedimenta todas essas narrativas, e essas falas e esses comportamentos de muitos homens quando se deparam pela primeira vez com um lugar onde esse homem talvez não tenha mais o protagonismo de uma relação, e isso pode mexer bastante. Eu lembro de uma fala da minha parceira que ela trouxe: Thiago, eu te amo, mas você não é mais um amor da minha vida. Né? Como é que ficou o teu ego? Nossa, acabou comigo, né? Eu falei, como assim, né? Tipo, eu amo minha filha, mas eu não sou mais o amor da sua filha, da sua vida. Então, são algumas coisas, e uma outra fala que também dela me fez refletir durante muito tempo e mudou com certeza a minha percepção, foi quando eu chamava ela, né, minha mulher. Essa aqui é a minha mulher. E ela falou, cara, eu não sou sua mulher. Eu não sou sua mulher. Eu sou uma mulher. Eu sou a mulher. Né? E aí eu comecei a refletir, por exemplo, que são coisas que eu acho que só começaram a ficar claro, tanto para ela quanto para mim, com a chegada da nossa filha, esses lugares e essa independência e os processos individuais de cada um, que são legítimos, e o quanto é necessário a gente estabelecer uma comunicação afetiva para a gente, inclusive, alinhar esses desequilíbrios. E ela me questionou, você, por acaso, se nós estivermos na rua e ela for me apresentar, esse aqui é o meu homem, provavelmente ela vai passar por uma mulher possessiva, maluca, sei lá, qualquer coisa, tipo, nossa, que louca, né? Apresenta o marido como meu homem, mas eu apresento ela como minha mulher. São coisas sutis Sabes que o pai me fora fizeram de série... refletir sobre muitas coisas relacionadas, inclusive, às nossas construções, e como algumas coisas podem não ser mais fáceis de digerir, vamos dizer assim. Então, essas mudanças, né, que ela passou, e aí, assim, é um processo individual dela. Cada mulher vai vivenciar uma história. Para ela ficou muito forte essa questão, né, do amor próprio, do reconhecimento, do encontro com a mulher, com a força, com a potência desse feminino, e de trazer isso para o nosso relacionamento, justamente. E do meu lado, e agora? Como que eu lido, né, com toda essa potência dessa mulher, que para muitos homens é difícil também, quando se depara com uma mulher muito potente, muito forte, isso também pode assustar. E agora? O que eu faço? Como que eu consigo dialogar, como que eu consigo criar um vínculo com essa mulher aqui tão potente, e agora, né? Então, pode dar uma mexida também, assim, nas estruturas dos homens, e isso eu acabo vendo que é bem comum, né? Quando o homem se depara com a mulher no pós-parto, que ela descobre, né, uma força que ela nem sabia que existia, assim. E que nós descobrimos nelas. Sabes, é curioso, eu estava agora a pensar, estava a ouvir falar, e eu esta manhã vinha a falar com a Tatiana, vínhamos no carro e ela dizia, temos um familiar que quando teve um filho, partilhou comigo que já não se lembrava da vida em casal antes de ter o filho. Eu também não me lembro da vida em casal antes de ter um filho. Obviamente, se fizer um grande exercício de memória, chego lá. Mas isto mostra o quanto a chegada de um filho efetivamente abala aqui toda a nossa existência. E também é uma ótima oportunidade, como tu dizes, para conhecermos a força destas mulheres, destas parceiras de vida que nós temos, porque quando nasce um bebê, nasce também uma mulher nova, e nós que vivenciamos o dia-a-dia com as nossas companheiras na linha da frente, estamos a acompanhar o processo, também senti isso que tu disseste, é de facto não diria um choque, nem uma surpresa, mas é fantástico também acompanhar esta viagem da maternidade e ver como é que de um momento para o outro a pessoa com quem partilhamos a nossa vida se desenvolve e é muito mais do que era, e todas as capacidades e mesmo esta parte animal do parto, de ver a forma quase mais primitiva como as coisas se desenrolam no parto e como elas superam esse momento, e depois a simbiose mãe-bebê, seria também um ótimo exercício de conhecimento e de curiosidade, como tu desafias os pais, e em vez de haver receio,
haver curiosidade. O convite que tu deixaste foi maravilhoso. Também acho que muitas vezes o que acaba por acontecer e a falta de identificação do pai neste novo papel é exatamente a falta de informação que existe. E muitas vezes a falta de gestão de expectativas, porque eu acho que no fundo todos os homens esperam que eu vou ser pai, vou passar por uma gestação, uma gravidez, um parto e depois vai ser tudo igual ao que era, quando isso não é verdade. Nós não somos os mesmos depois de sermos pais, as nossas mulheres, as nossas parceiras não são... Não, pode falar, tá, minhas mulheres. Aqui é um problema nosso. Fui apanhado. Viu? Mas também os nossos filhos, como dizia aqui alguém que tem estado aqui a comentar, o pai fora de série, eu também acho que os filhos não são nossos. Nós estamos aqui, de certa forma, para lhes dar a mão numa parte da sua passagem por este mundo, mas também não nos pertencem, da mesma forma como as mulheres não nos pertencem. Mas existe aqui também uma falta de gestão de expectativas, o que leva novamente ao reforçar do teu trabalho. Se houvesse espaço de partilha entre homens que vão ser pais e homens que já foram pais, e esta partilha toda, nós não entrávamos num escuro e não tínhamos a surpresa que muitas vezes temos. Ou estaria mais preparado para surpresas. Ou mais preparado para as surpresas. A gente sempre terão. Uhum. Mas pelo menos de conhecer possibilidades. Então, durante a gestação, as mulheres elas vivenciam uma experiência muito mais visceral, né? Porque ela está gestando, é dentro dela realmente que as coisas estão acontecendo. Já existe aí um vínculo com esse bebê que começa a ser estabelecido. E para nós homens, fica muito numa questão mental, de uma projeção, né, de uma expectativa e inclusive de uma idealização de como será essa família, de uma idealização de como será inclusive essa criança. Uhum. E quando as coisas acontecem, diante de tanta projeção e tanta expectativa, o que acontece é que vem muita frustração. Então, essa mulher mudou, esse filho, talvez, inclusive, quando ele pegue pela primeira vez, não venha esse amor no primeiro momento, porque o amor é uma construção. Então, se esse cara, de repente, ao longo da gestação, ele não participou da gestação, ele não começou já a criar um vínculo, começou a buscar conhecimento, se envolver, naturalmente, quando ele pegar o seu bebê, existe uma possibilidade de, inclusive, não acontecer esse fenômeno que muitos pensam, né? Que quando e é engraçado, né? Que muitos homens pensam que, tipo, vai nascer um filho, vai vir uma luz divina, os anjos vão cantar, vai baixar uma atualização do sistema do homem, agora ele é pai. Então, assim, não acontece isso, porque é uma construção. Então, pode acabar acontecendo uma frustração com isso e, consequentemente, uma dificuldade de fazer uma gestão de todos esses novos sentimentos, né? Paralelamente a uma cobrança cada vez maior, porque tem, do outro lado, cada vez mais as mulheres criam também grandes expectativas em relação aos parceiros, em relação aos homens. Então, graças, né, cada vez mais as mulheres mais empoderadas, ocupando os seus lugares que é de direito, né, pelos movimentos feministas, que é importantíssimo, fundamental, então temos que agradecer porque faz bem para nós homens, inclusive, mas as mulheres também vêm buscando cada vez mais um apoio nos seus parceiros e, naturalmente, que eles estejam preparados e uma cobrança também, né? Porque se a mulher tem uma liberdade, autonomia financeira, sexual, profissional, ela não depende mais da gente como era antes. Então, ou nós viramos realmente parceiros e embarcamos nesse navio, né, de corpo e alma, ou literalmente não faz sentido. Então, dentro de um processo onde a mulher vai parir, né, vai vivenciar, independente da via de parto, ela vai vivenciar um processo existencial de vida e morte, vai sair desse processo e vai falar, cara, eu pari, entendeu? Tipo, eu pari. Você vai ficar aqui sentado no sofá, né? Você não vai participar, você não vai ocupar o seu lugar, a sua responsabilidade. Então, para muitos homens, essa cobrança repentina, porque vai ser repentina, porque a mulher, durante esse processo, ela pode realmente acessar conteúdos que vai fazer com que ela acesse isso e se transforme e crie uma intolerância com esses comportamentos. E esse cara talvez não consiga lidar com esses processos que a mulher traz, né? Então, é um terreno fértil para desalinhamentos. Então, vai depender muito, né? Por isso que eu acho que é importante cada vez mais os homens buscarem já desde a gestação ocupar esse lugar. Porque a partir do momento que nós
eu e você geramos uma vida, fecundamos, a partir da fecundação, eu tenho a mesma responsabilidade do que você. A mesma. A questão é que talvez esse filho vai estar sendo gerado do seu corpo, mas a responsabilidade é também toda minha, de buscar conhecimento, de buscar saber o que eu posso fazer para acolher, de buscar conhecimento sobre o que é gestação, sobre o parto, aonde vai parir, qual é a melhor forma de parto, enfim, tudo que é conhecimento, que não seja uma experiência visceral como das mulheres, é da nossa responsabilidade também. É da nossa responsabilidade. Então, um dos das principais bandeiras é fazer com que o homem, inclusive, se aproprie desse lugar que é dele e que, de forma irresponsável, a gente veio negligenciando ao longo da história e que isso não vai ser mais tolerado pelas mulheres, né? E então, talvez não seja mais tolerado, inclusive, por toda uma nova geração que está nascendo aí. Então, eu costumo falar, está mais que na hora, né, de nós nos unirmos, nós homens, porque isso eu acho que tem que ser uma iniciativa de homens. O Pedro, do Projeto Memo, que é um projeto do Rio de Janeiro aqui, que trabalha também com masculinidades, ele tem uma fala que eu sempre repito, que ele diz: por incrível que pareça, nós homens temos a capacidade de resolver os problemas que nós mesmos geramos. E é isso. Então, se existe uma ausência paterna, se existem violências, né, um alto índice de violência doméstica, se existem um abandono, se existem todos os números negativos relacionados à paternidade, essa responsabilidade é toda minha, nossa. Então, cabe a nós, né, buscarmos aí novos caminhos para ressignificar e para conduzir, né, as nossas vidas para lugares mais saudáveis, enfim, de uma forma social mesmo. Então... Isso é interessante, a forma social, porque mesmo muitos pais, pelo menos aqui a nossa experiência no centro pré e pós-parto, repara, nós há 13 anos, quando começámos a fazer preparações para o parto, o pai, quando iniciámos este projeto, na maior parte dos sítios o pai ou nunca ia a nenhuma sessão de preparação para o parto, ou havia uma sessão que era para o pai. E geralmente era aquela sessão do banho ou qualquer coisa que na verdade, se calhar é até o que o pai mais facilmente aprende sozinho, do que questões da amamentação, do parto, do trabalho de parto, do papel do pai no trabalho de parto. E conseguimos muito rapidamente mudar esse paradigma. Posso dizer que aqui em Portugal, aqui em Lisboa, no centro, quase 90 e muitos % dos pais vêm e fazem a preparação acompanhados pelas esposas e fazem essa viagem em conjunto. E para eles acaba por ser uma agradável surpresa. Porquê? E está aqui uma das nossas enfermeiras, a Débora, porque o pai naquele momento percebe que não foi acompanhar a mãe num curso de preparação para o parto. O pai foi receber informação que para ele é importante. O pai foi perceber porque é que é tão importante ele saber da amamentação, porque é que é tão importante ele saber do período expulsivo, tão importante saber do trabalho de parto. E o pai sente-se incluído e a partir desse momento também ele quer ser protagonista de um papel para o qual percebeu que também tem um papel importante, mas a nível de sociedade. Às vezes também não é demonstrado ao pai possibilidade de protagonismo. Aqui em Portugal, por exemplo, a mãe sempre tem que ir a uma consulta médica, pode faltar ao trabalho, é uma falta justificada e vai, acho que, necessitar de ir. O pai pode acompanhar 3. Ou seja, o que a sociedade está a dizer é que nas consultas todas a que a mãe vai, do filho deste pai que o bebê vai nascer, o pai só 3 é que são importantes para o pai. Depois o bebê nasce e a mãe tem 5 ou 6 meses de licença, depois pode escolher, de acordo com uma série de fatores legais. O pai tem 2 semanas, depois tem mais 2 semanas posteriormente. E efetivamente isto acaba por distanciar o pai também deste protagonismo para o qual nós o chamamos. Forçosamente há momentos em que ele não pode estar lá. Isto também é algo que seria importante nós, a nível mesmo social, a nível político, revermos. De certa forma estamos a deturbar aqui modelos parentais, porque estamos obrigatoriamente a colocar interesses financeiros, económicos e políticos à frente da importância de ter um pai em casa. Não sei se concordas, se é algo que tu sentes que nós podemos vir a mudar, podemos fazer como a Suécia, que tem licenças de 1 ano partilhadas, em que estão ambos em casa. Porque eu acredito que a experiência de uma criança crescer 1 ano em casa com a mãe e com o pai, obrigatoriamente a diferença tem que ser diferente de uma criança que
tem a mãe e depois o pai vai trabalhar ao fim de 2 semanas, chega a casa cansado e depois ainda há todo este mundo de responsabilidade que é sua, mas que não deixa de também ser um processo exaustivo para ele, ou seja, não é um pai a tempo inteiro, não pode ser, porque não o deixam. Exato. Tudo isso que a gente está falando, né, dessa nova possibilidade, desse novo lugar do homem enquanto pai, eu costumo falar que é nadar contra a maré, porque o sistema não está pronto para isso, né? Então, nada favorece para que nós homens realmente possamos vivenciar essa paternidade de forma integral. A pandemia está trazendo algumas mudanças, então, né, é claro que é algo altamente negativo, mas tem coisas de uma positivas, crise, acho que temos que sempre ver coisas positivas, sem como medo. qualquer crise, né? Então, assim, eu estava conversando outro dia também com uma amiga minha e para muitos homens, talvez, vivenciar essa pandemia, inclusive, seja aí, a gente fez uma analogia como se o homem pudesse agora, alguns homens pudessem agora sentir um pouco o que seria o puerpério de uma mulher, porque a gente está falando de perda de liberdade, perda de autonomia, né, ter que conviver com uma criança 24 horas por dia, não conseguir produzir, né, sentimentos de medos, de imprevisibilidade, de como vai ser o futuro, né? Então, muitas questões relacionadas a algumas características comuns aos relatos de muitas mulheres, mas o quanto dentro dessas fases de crise também existem possibilidades de novas descobertas. Então, eu fico torcendo aqui para que, diante de tudo isso que a gente está vivenciando, criem-se também possibilidades nesse sentido, né? Para que os homens, dentro dessas experiências de estar convivendo, estar mais dentro de casa e não ser simplesmente um hóspede, né? Daquele que fica o dia inteiro fora de casa e só volta em casa para comer e dormir, que acaba que é uma parcela grande das famílias, o homem acaba exercendo esse papel, né, de provedor e hóspede. E agora, estando acompanhando ali as dinâmicas de casa, talvez aí dê uma mudada um pouco nesse cenário e quem sabe, a partir disso também venham movimentos que possibilitem, inclusive, de que a gente possa estar realmente mais disponível para essa parentalidade, né, para esse cuidado, principalmente o cuidado, que eu acho que essa palavra é algo que ainda está muito distante do vocabulário da maior parte dos homens, né? De cuidar. Existe aquela frase, né? Quem cuida ama. Qual é o tipo de cuidado que nós estamos ofertando? Então, acredito que essa pandemia também possa servir aí como um gatilho para esse tipo de reflexão. Mas, com certeza, o sistema não está pronto para tudo isso que a gente está falando. Os homens, cada vez mais, vão precisar de coragem para justamente ir contra esse sistema, ao ponto de chegar numa empresa e falar, por exemplo, para o seu chefe, né, para o gestor dessa empresa, olha, eu estou indo lá com a minha parceira, eu preciso ir, como que a gente pode resolver? O meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Então, assim, de questionar, pelo menos trazer essa reflexão para o ambiente de trabalho, para os colegas, para os amigos, né? Então, se você trabalha comigo, Miguel, e aí, Miguel? Cara, você tem filho? Como que foi? Pô, mas você não ia lá no ver ultrassom? Você acompanhou o parto? Como que foi para você? Porque eu tô querendo... Então, quando nós homens, dentro inclusive dessas corporações, começar a trazer essas reflexões, eu acredito que talvez aí a gente, a médio e a longo prazo, eu acho que é importante falar, a gente está falando de coisas mais para longo do que para médio, talvez a gente consiga alguma mudança a nível estrutural. Estamos sendo muito otimistas, né? Estamos tentando ser muito otimistas aqui, porque infelizmente a realidade ela não favorece o que nós estamos falando aqui agora, né? Então... Não, e a verdade é que, particularmente no meio empresarial, como tu disseste no início da nossa conversa, que é um meio competitivo, lá está, o homem querer falar destes assuntos no seu preconceito tem a ver com vulnerabilidade, tem a ver, eu vou aqui demonstrar uma fraqueza. Tu estavas a falar do homem na empresa, falar sobre estes temas, e estava-me a levar para um vídeo que um amigo meu me partilhou, porque soube que eu ia... Era um treinador de futebol que dispensou o melhor jogador dele porque ia ser pai.
e foi muito criticado, o treinador, porque o jogador tinha um jogo importante, não interessa, e ele depois, perante os jornalistas, disse que o jogo mais importante que ele alguma vez ia jogar nunca teria o mesmo valor de assistir ao nascimento do filho dele. Que ele, se ele não assistisse ao nascimento do filho, que era o primeiro passo da sua parentalidade que ele ia perder e que nunca mais iria recuperar, e que nada na vida seria mais importante do que isso. E efetivamente foi um ato de coragem, obviamente ligado a um meio desportivo, mas no meio que também é muito competitivo, e nós sabemos que o mundo do desporto também é um pouco como um mundo empresarial. Mas falta homens com esta coragem para literalmente se mandarem uns aos outros para casa para poderem, durante algum momento, viverem estes momentos de parentalidade. E depois também podemos questionar até que ponto é que um homem que sinta se preenchido a nível da sua parentalidade também não tenha níveis de produtividade completamente diferentes, mas aí já é outra conversa, que tendemos sempre a olhar a nível da sociedade por fatores económicos que se pensam sempre a curto prazo, quando algumas destas coisas que nós aqui estamos a lançar seriam interessantes analisar a longo prazo e com resultados maravilhosos. Outra coisa que tu falas muito é o homem se colocar no papel da mulher, reconhecer o papel da mulher, reconhecer as vivências pela qual a mulher está a passar para a compreender melhor. Portanto, é um processo de desenvolvimento pessoal enquanto casal, e que leva sempre a um tema que para as mulheres é muito frustrante e para os homens também é muito frustrante, que tem a ver com a sexualidade, porque se há alguma coisa que muda no pós-parto é a sexualidade, e isso, se nós somos muito racionais enquanto homens em relação a esse tema, a verdade é que num pós-parto, hormonalmente, a mulher está com uma predisposição completamente diferente, e isso é difícil para nós, racionais, percebermos isso, que é um dos temas que tu tens falado muito nos teus posts do Instagram e que eu gosto de ler, porque tu consegues simpatizar com os pais em relação às suas necessidades, mas mostrar-lhes que o problema não é deles, o problema não é dos seus companheiros, o problema é que não há um problema, faz parte. E gostava que falasse um bocadinho sobre isso, porque eu acho que deve ser dos temas de maior tensão entre casais e onde cada um deles se sente mais incompreendido, ou seja, o homem sente-se rejeitado, a mulher também acaba por se sentir rejeitada, e há aqui uma dualidade quando, na verdade, nada tem a ver com o casal. Com certeza. Sexualidade é um grande tabu, né? Falar sobre sexualidade, por incrível que pareça, mesmo entre os casais, é algo que é incomum os casais falarem abertamente sobre sexualidade. Eu acho que sempre que a gente fala sobre sexualidade, novamente, a gente tem que falar de algumas questões relacionadas às nossas próprias construções, né? Então, a maior parte dos homens vem de uma construção onde a educação sexual e o que se entende por sexualidade é pautada, né, na pornografia, numa objetificação das mulheres, numa performance. Eu sou o cara que sou bom na cama se eu performar, se eu demorar para ejacular, né? Então tem todo também, assim como nós trazemos, né, essa caixa do homem, né, existe também a caixa do cara que do homem na cama, e, né, de um falocentrismo, inclusive, que o sexo ele está diretamente ligado à penetração. E o que acontece é que isso, quanto mais eu estudo e ouço principalmente as mulheres, eu vejo que não faz nenhum sentido para as mulheres, porque somente 20%, né, uma pesquisa que fizeram aqui alguns anos atrás, por exemplo, 20% das mulheres chegam ao orgasmo somente pela penetração. 20%. A gente está falando de um desconhecimento dos homens justamente sobre o corpo e sobre o prazer da mulher, inclusive o seu próprio prazer. Então, o que acontece é justamente quando chega um filho, a gente vem com essas restrições, né, com esse engessamento do que nós entendemos por sexualidade, e o nosso filho, essa nova dinâmica, ela vai necessitar justamente que a gente tenha que ampliar o que nós entendemos por sexualidade, porque a sexualidade, ela não é só uma penetração ou um ato sexual, né? A gente está falando de uma energia, a gente está falando da necessidade, principalmente das mulheres, de terem um cenário positivo, né, para que essa libido, para que essa energia possa ser, inclusive, canalizada para um lugar diferente, que não é o cuidado com o filho. O cuidado com o filho, ela já traz aí uma canalização de uma energia sexual, inclusive uma amamentação, um retorno hormonal que se tem numa amamentação, satisfaz a mulher também com uma energia sexual. Então, a gente está falando de um cenário que, assim, para o homem que vem desse lugar, né, falocêntrico, que
quer performance, que quer quantidade, frequência de sexo, porque senão o cara morre. Se eu não transo, eu não sou homem, meio que isso. Ele não vai conseguir acessar essa mulher. E talvez essa mulher, ela não tenha disponibilidade nem para o diálogo. Porque como assim você não está vendo que eu estou amamentando, que eu estou cansada, que eu estou com olheira, ou que eu estou simplesmente, eu quero carinho, que é uma forma também, né, de sexualidade. O afeto, a troca, o beijo. Trazendo novamente aqui para a minha experiência, a minha parceira, uma vez ela falou para mim, Thiago, se eu não conseguir te reconhecer enquanto pai, eu não vou conseguir também te enxergar enquanto homem. E isso também foi uma das frases que eu falei, cara, é isso, né? Porque realmente, e assim, não adianta ser bonito, sarado, barriga tanquinho, ser aquele cara que vai na academia, e não adianta. Porque o mais importante, a prioridade para esse momento da família é que tenha um cuidador. Então, a partir do momento que esse homem entenda esse lugar, provavelmente vai começar a ter esse reconhecimento e esse vínculo vai ser estabelecido. E a partir desse vínculo que talvez essas relações comecem a serem equalizadas. Mas assim, bonito talvez de ouvir, né? Eu gosto de falar, mas na prática é algo altamente desafiador, porque novamente estamos falando de uma energia, né, e de questões que estão enraizadas. Eu comecei a estudar, comecei a tentar justamente ser muito empático com minha parceira, mas estava dormindo, daí a Bruna saía do banho, eu estava na cama, ela chegava, deitava do meu lado, né, e falava, e aí eu tipo ia abraçar, sem nenhuma intenção. Mas o que acontece? E naquele processo, de repente, de um tempo sem um ato sexual realmente, vem uma ereção e eu, cara, eu juro que eu não tô com intenção, eu juro que não, né? E ela, poxa, a gente não pode nem ter mais um carinho que você já fica, não, né, que você já tá com uma segunda intenção. Eu falo, não, cara, eu não queria, mas assim, eu te amo, eu te desejo, né? Tipo, poxa, e aí é difícil porque é uma energia. Claro. Então, eu acredito que, e conversando, escutando também outras experiências de outros casais, o quanto a comunicação é importante. E tu tocaste aí num ponto importante, que por mais que o casal esteja unido nesta viagem, eles estão a viver a viagem de forma diferente. E isso é muito importante. Mas lá está, isto continua. Se nós formos a olhar para o típico pensamento masculino, isto tudo são ataques ao nosso ego. E está tudo aqui a entrar em ataque direto e coloca o homem num papel muito desconfortável e no qual ele não está habituado a se rever. Até porque, muito provavelmente, ele idealizou a parentalidade como um momento em que ainda ia ser mais homem, que ia ser o cuidador e que toda a gente ia reconhecer este papel, quando muitas vezes o que acaba por acontecer, e eu observo muito isto, e muitos pais ficam muito frustrados, também o foco vai todo para a mãe e para o bebê, e o pai é colocado sempre de lado. E isto, novamente, põe o pai num papel e põe o homem num papel que não está habituado. Portanto, estamos a lidar com uma alteração, como já falámos, das nossas parceiras, estamos a falar de uma alteração que abala a relação, que é a chegada de um bebê, e de repente todos os alicerces mentais que o homem tinha em relação ao seu papel também estão a ser conturbados. Até uma perda de identidade e questionados, né? Sim, porque há a mãe, há o bebê, depois há o pai e também deixa de ter uma identidade porque passa a ser o pai, portanto já não é o Tiago, é o pai, ou é o pai da Yara, ou o pai do Tomás, ou seja o que for. E isto é muito, muito desafiante para um homem que não está habituado a rever-se neste papel secundário. Todos, né? Todos, quase. Quase neste todos papel, nós, né? Sim, e em todos estes papéis. Sabes? Exato. E muitas vezes, o que muitos pais que estão agora a assistir estão a pensar é que o que nós estamos aqui os dois a fazer é um ataque à masculinidade, um ataque aos pais. De todo. Aqui nós tentarmos criar um espaço seguro e aberto o suficiente para que todos estes receios e dúvidas que nós sabemos que existem, o que não existe é o espaço que tu tens criado
para nós abertamente falarmos sobre estas questões, podemos falar sem tabus sobre como é que nós fizemos em relação à nossa sexualidade no pós-parto. Também nos sentimos frustrados, como é que lidamos com isso, como é que conversámos sobre o assunto, como é que, outro tema que tu falaste, não veio um anjo entregar-nos o bebê no colo e não cantaram os anjos e se calhar não há um amor à primeira vista e como é que lidamos com isso, como é que construímos esse amor e continuamos sempre a sentir-nos, se calhar, cada vez mais alienados e mais distanciados de todos estes processos, o que nos coloca ainda numa situação mais frágil. E quanto mais frágeis estamos, como homens que somos, mais fechados ficamos. Então estamos aqui quase a alimentar uma situação cíclica, que se não soubermos sair dela, pode ter um desfecho pouco positivo para a família. Total. Não é à toa que cerca de 10% dos homens apresentam algum desequilíbrio psíquico ou inclusive uma depressão pós-parto masculina. É que provavelmente um número é muito maior, pois só eu ia que dizer nenhum só, homem relata, né? Só que nenhum homem fala, né? Então a gente está falando de um cenário invisibilizado, né? Velado por nós mesmos que não falamos dos nossos sentimentos. Então, dentro desses grupos, eu percebo o quanto é comum realmente os homens apresentarem quadros de melancolia, de uma ansiedade já crônica, nem aguda, já crônica, só que novamente é velado. Em muitos casos, diferente de, por exemplo, de um quadro de depressão onde as pessoas elas ficam mais melancólicas, apáticas, né, sem energia, muitos homens manifestam uma depressão, por exemplo, demonstrando uma exacerbação no trabalho, então, que é um mecanismo de fuga. Justamente dessa realidade. Então, assim, eu não estou conseguindo demonstrar e nem quero acessar esses sentimentos porque vão achar que eu sou um fraco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, porque lá eu sou reconhecido como homem. Porque o trabalho vai legitimar a minha masculinidade. Só que, novamente, isso vai virar pode virar novamente algo extremamente patológico, né? Que vai agravar, inclusive, esse quadro. Então, a gente está falando de coisas muito sérias, né? E, novamente, estamos caindo aqui na saúde do homem, né? E a gente não se cuida, né, Miguel? A gente, pelo menos a maior parte dos homens que eu conheço, eu também, temos aí uma dificuldade de se cuidar, de olhar para dentro, de reconhecer os nossos próprios sentimentos. Foi feita uma pesquisa com homens e mulheres, onde pediram para os homens e essas mulheres nomearem os sentimentos e as emoções que eles conheciam, que eles conseguiam nomear. As mulheres nomearam cerca de 40 emoções e sentimentos, os homens 10, 9, 8, e não sabiam distinguir o que era medo, o que era angústia. Então, isso traz o quanto nós também somos analfabetos emocionalmente. E esse fator pode ser aí um fator muito agravante para essa falta de reconhecimento do que o outro sente e, consequentemente, do que eu estou sentindo. E se eu não sei o que eu estou sentindo, eu não vou dar bola. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vou seguir a minha vida. E assim, meu avô fez, meu pai fez, meu amigo fez, ninguém reclamou. Então é isso, eu tenho que, como eu sou homem, sou forte, eu tenho que aguentar o tranco, eu tenho que aguentar esse peso e não posso reclamar. Então, tu tocaste em um ponto mesmo muito importante. Se nós não conhecemos reconhecer, se não conseguimos, reconhecer os nossos próprios sentimentos, como é que vamos conseguir reconhecer e valorizar os conhecimentos dos outros? E de facto existe essa limitação tipicamente masculina do leque de emoções. Aliás, isso é algo que nós trabalhamos muito com as crianças hoje em dia, a nível de parentalidade de consciência, de parentalidade consciente, perdão. É exatamente dar-lhes este espectro todo de emoções que existem, porque não existe só a alegria. Vai cair, Olha, Tiago, muito obrigado. Abraço. Então vá, abraço, Tiago.